Irmãos, de uma forma bem objetiva, como os irmãos perceberam e viram na programação, o objetivo do nosso evento foi tratar a respeito dos fundamentos da teologia armínio-wesleyana, ok? Sendo assim, irmãos, os irmãos perceberam que no dia de ontem a gente tratou do aspecto mais filosófico dessa discussão, não é? Falando a respeito do livre-arbítrio, da depravação e também da graça. Hoje pela manhã nós tivemos uma excelente palestra com o pastor Jonas Silva, vocês todos estiveram aqui, em que ele colocou as principais diferenciações entre o calvinismo e o arminianismo, porque afinal de contas, o wesleyanismo, né, ele está assentado, podemos dizer assim, sobre a perspectiva arminiana, né? E por isso seria necessário esse entendimento básico, né? Todas as palestras estão sendo tratadas de uma forma introdutória a respeito dessas perspectivas. E agora, na sequência, irmãos, nós estaremos recebendo aqui o nosso pastor Vinícius Coutos, que vem direto de Campinas, para estar prestigiando o nosso evento, exatamente para iniciar o assunto a respeito da nossa teologia wesleyana. Ou seja, ele vai falar das riquezas da nossa tradição, da nossa história, das riquezas dos aspectos e dos desdobramentos wesleyanos. Então, peço que realmente os irmãos estejam atentos, né? Porque realmente vai ser uma bênção. Eu estou tão ansioso quanto vocês. Eu já acompanho o trabalho do pastor Vinícius Couto há um tempo já, leio seus artigos. Como é o mesmo nome da revista que o senhor... Bona Consciência, né? Tem um blog também. Enfim, vai na internet aí, tem bastante material do pastor Vinícius Couto, que nós já temos sido abençoados e hoje ele está aqui para também trazer exatamente o assunto mais focando na nossa teologia. Amém, irmãos? Bom dia, meus irmãos. A paz e a graça a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse evento. É realmente uma alegria muito grande poder conhecer um pouco mais, né, desse povo lindo que faz parte do corpo de Cristo. Estou muito satisfeito também com a hospitalidade do pastor Marcos e da amizade, né, que a gente também construiu aí com o irmão Ezequiel e outras pessoas que a gente teve contato ao longo dessa programação. E é realmente uma alegria tremenda poder estar aqui com vocês, conhecendo pessoalmente ontem o pastor Arthur, conhecendo hoje pessoalmente o pastor Jonas também. Então é realmente uma grande alegria estar com vocês. Enquanto o pessoal termina ali de ajustar o computador, eu queria aproveitar aqui rapidinho para divulgar dois trabalhos que são importantes, pertinentes para a gente. Um deles é sobre essa revista que eu citei aqui agora, que se chama Bona Consciência. É uma iniciativa que a gente teve com alguns outros amigos arminianos, o Carlos Augusto Vailate, o Ivan de Oliveira, o Wellington Mariano, Samuel Coutinho e várias outras pessoas aí que também são bem conhecidas, né, no grupo dos arminianos aí no Brasil. E a ideia é a gente produzir uma revista acadêmica. Nós estamos recebendo ainda alguns artigos. Se você se interessar em publicar alguma coisa, pode me procurar, pega o meu contato, envia para a gente. Já temos alguns artigos, já recebemos alguns. O Wellington Mariano mandou um artigo bacana. Recebemos um do Dr. Thomas Noble, lá da Faculdade Nazarena de Manchester, na Inglaterra, falando sobre a brevidade da teologia arminiana, né? A brevidade do interesse pela teologia arminiana. E nesse artigo dele é interessante, porque ele comenta numa perspectiva lá da Europa e dos Estados Unidos. Então ele vem montando ali todos os principais livros, né, que têm sido publicados, artigos, monografias, dissertações, que foram publicadas ao longo dos últimos anos. E ele chega à constatação de que a teologia arminiana é recente, esse interesse por lá. Algo em torno de 50 anos. Mas no Brasil a gente está muito mais atrasado. No Brasil, o real interesse pelo pensamento arminiano é ainda mais recente. Né? Tem chegado aí em torno de 5 anos. E obviamente, pelo fato de ser recente, de nós termos aí em torno de 5 anos com as principais publicações,
a gente ainda precisa trabalhar muito nesse assunto que tem sido discutido aqui dos fundamentos da nossa teologia. Às vezes a gente vai em alguns locais e as pessoas, elas se dizem arminianas, mas na prática, quando você vai conversar, quando você vai vendo realmente o que a pessoa acredita, como ela pensa, como ela prega, aí você consegue detectar que, na verdade, ela não é muito bem arminiana, ela é mais semi-pelagiana, que é a teologia mais popular no Brasil, né? A gente vai poder entender um pouquinho melhor o que seria semi-pelagianismo, pelagianismo, arminianismo, né? Nós vamos conseguir falar aqui nessa manhã. Temos também um outro artigo que recebemos do Dr. John Wagner, que é um dos editores lá daquele livro Graça para Todos, que foi publicado pela editora Reflexão. Temos uma resenha que o pastor Tiago Titilo também enviou para a gente. E se alguém aqui se interessar, quiser mandar algum material, fique à vontade, manda aí para a gente, vai ser bastante bacana. Esse é um primeiro aviso, uma primeira divulgação que eu queria fazer. E uma segunda, aproveitando aqui também o ensejo, depois do intervalo eu posso até apresentar melhor, né, mostrar o corpo docente, mostrar a grade de matérias, né, com um pouco mais de calma, mas nós estamos lançando um curso de especialização, é um curso livre. Estamos até em discussão com o pastor Arthur, de repente hoje à tarde ou amanhã a gente acaba de finalizar isso daí, para tentar fazer uma parceria e conseguir reconhecer esse curso. Porque a Faculdade Nazarena lá em Campinas, onde eu leciono, nós temos o credenciamento do MEC apenas para cursos presenciais. Então, se nós fôssemos oferecer a pós-graduação pela faculdade, a pós-graduação também teria que ser presencial. E aí a gente tem uma dificuldade de levar pessoas para lá, né? Ficaria difícil, por causa da carga horária e tudo mais. Então a gente conseguiu lançar o curso pelo seminário, que eu também leciono por lá, o Seminário Teológico Nazareno do Brasil, e vai ser um curso muito bom. Nós vamos ter aí 1 ano de duração, 400 horas de carga horária, um corpo docente excelente, né? Só para a gente ter noção, o Vailate vai estar participando com a gente como um dos professores, o Mariano vai ser um dos professores, o Titilo vai ser outro professor. E aí depois eu trago aqui o corpo docente com calma para vocês conhecerem, né, os professores, para eu explicar quem são. A maneira como as matérias estão distribuídas também são excelentes. Nós colocamos ali todas as disciplinas para trabalhar nos 4 eixos da teologia, né, a teologia histórica, bíblica, exegética, né, sistemática e prática, são os 4 eixos que nós vamos trabalhar. Então, na parte histórica, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o pensamento patrístico, como é que os pais da igreja desenvolveram, né, o pensamento deles sobre soteriologia. Então, um pouco do que o pastor Arthur comentou ontem, né, daquele período pré-agostiniano, a gente percebe que ainda não existia, nem muito bem ainda, uma ideia de depravação total. O pessoal ainda era meio confuso no tocante a isso. E a gente vai entendendo desenrolar, como é que isso foi evoluindo ao decorrer da teologia patrística, né? Vamos entender um pouco melhor sobre o pensamento de Agostinho. O pastor Tiago Titilo tem até um livro sobre a teologia de Agostinho, né? Então vai ser interessante, ele vai lecionar essa matéria. Vamos conhecer melhor também um pouco da biografia de Wesley, da biografia de Jacó Armínio. Porque quando nós entendemos a biografia desses homens, o pano de fundo histórico, cultural, filosófico, religioso, fica mais fácil entender o pensamento teológico deles. Então, isso também vai fazer parte do eixo histórico. Depois, a gente começa a entrar na parte sistemática, junto com a parte bíblica e exegética, né? Então, a gente vai trabalhar os fundamentos da teologia, né? Aqueles 5 pontinhos da teologia arminiana. Vamos explicar ali, detalhe por detalhe, dos textos bíblicos que nós usamos para poder defender esses axiomas, esses pontos. E aí, as matérias seguintes agora, elas já entram no contexto da teologia prática. Como é que nós podemos pegar essa teologia, que dialoga muito com a filosofia, que tem uma tendência de ser muito abstrata, e transformar isso numa coisa transformadora para a sociedade, para a igreja e para o mundo onde nós vivemos. Então, é um desafio grande, porque senão a gente fica só na abstração, só no campo das ideias, e a nossa teologia fica meio infrutífera, né? Então, a proposta é mostrar que nós temos a oportunidade de trazer uma teologia relevante, né? Inclusive, amanhã de manhã eu vou poder falar aqui sobre cosmovisão, e a gente já vai começar a ter uma ideia, né, de como a nossa teologia é muito mais abrangente e mais prática do que nós imaginamos. Então, essa é a proposta. A mensalidade do curso vai ser R$ 180. Uma outra vantagem, outras 2 vantagens, na verdade, né? Nós vamos ter o curso funcionando. Sim.
nós vamos estar... Peraí, deixa eu só colocar a apresentação, que não é essa daqui não. Vocês vão colocar ou eu coloco aqui? Tá. Deixa eu só colocar a apresentação de uma vez e eu termino de falar aqui. Porque mulher que consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né, gente? Homem não consegue, então... Segura aí. Agora vai abrir. Enquanto está abrindo, eu posso terminar de falar o que eu estava dizendo. Então, mais 2 vantagens desse curso, né? A primeira vantagem, a maioria dos cursos EAD, os cursos à distância, eles funcionam assim, a pessoa vai lá, prepara um material didático, uma apostila, lança para você, você lê, se vira, de vez em quando tenta mandar uma pergunta, mas não tem muita resposta, né? Então você meio que se vira. E para isso a gente já tem muita literatura. Você lê aí e aprende. Nós não queremos isso. Então nós vamos ter, embora o curso seja à distância, nós vamos ter aula por videoconferência, ao vivo, tempo real. Então a pessoa vai poder participar da aula pela plataforma Canvas, que é uma plataforma de educação que várias faculdades já usam hoje no Brasil também. E ali a pessoa vai poder interagir, inclusive. Eu tenho dúvida nisso, lança a tua pergunta lá, digita ela, o professor vai ver, na hora que ele puder, ou ele responde na hora, ou um pouquinho depois, né? Então, é uma grande vantagem. Pastor, mas eu não consigo assistir a aula ao vivo. Não tem problema, ela vai ficar gravada na plataforma e você vai assistir depois. Então, é uma vantagem muito grande isso. Porque você vai ter aula expositiva ali daquele assunto. Segunda vantagem, qual é? Bom, nós queremos concluir o curso com um artigo científico. Então, a primeira disciplina já vai ser para ensinar o pessoal a montar um projeto, a montar o trabalho. Vamos trabalhar ali também os conceitos, né, da ABNT, para o pessoal conseguir montar direitinho o seu projeto, o seu artigo. E vai ter orientação durante todo o curso. Por que nós estamos preocupando com essa orientação durante todo o curso? Porque ao final do curso nós vamos selecionar os 10 melhores TCCs e vamos organizar um livro. Então imagina aí de repente você, né, saindo de uma publicação e tendo lá o seu trabalho como capítulo de um livro aí que vai ser organizado. Isso é uma coisa muito boa. Eu desconheço aí alguma faculdade que faça isso, né? Na verdade, o que a gente conhece são pessoas orientadores que olham o teu artigo, seu artigo ficou bom, vou te indicar uma revista acadêmica, né? O máximo é isso. Então, por mais que o curso ainda não tenha esse reconhecimento do MEC, seja um curso livre, se você conseguir chegar ao final e o seu artigo for selecionado, isso é bom para o seu currículo Lattes. Você pode colocar lá uma publicação, conta a pontuação do teu currículo, né? Então, e mesmo, embora o curso seja livre, você pode também lançar no Lattes, que também vai ter pontuação. Então, não tem problema. Então, você que se interessar, pode nos procurar com calma. Depois eu apresento aqui com um pouco mais de detalhes, depois do almoço, para vocês também. Bem... Tem que abrir lá? Pode abrir, então. É o Fundamentos da Teologia... tá. Entendi. Lança por lá, então. Eu vou passando aqui. Não tem problema, não. Tá bom. A gente estava tentando colocar por aqui, para ficar mais dinâmico, né? Não precisar ficar olhando para trás e para frente e tal, mas acho que a rede caiu. A gente vai voltar ao modelo anterior. Não tem problema, não. Vocês vão me acompanhando aí. Bem, eu vou falar um pouquinho agora nessa parte da manhã sobre 2 axiomas dos nossos fundamentos da teologia armínio-wesleyana. Vou falar sobre a depravação total. Agora vai. Vou falar sobre a depravação total e a eleição condicional. O foco aqui é trazer algumas informações, né, do que Armínio e Wesley pensavam, com foco mais wesleyano, que é a proposta, né, que me foi feita. E uma coisa mais importante do que o Wesley e Armínio pensavam, o
que a Bíblia diz sobre isso. Então a gente também vai trabalhar um pouco de exegese, que é mais importante. Ontem, por exemplo, numa pergunta aqui que fizeram à noite, perguntaram como o arminianismo interpreta Romanos 9, lá um determinado versículo. Né? Eu até comentei, não tem uma interpretação arminiana, né? Ali é uma interpretação bíblica mesmo. A gente não pode ficar dependente, né, de um pensador para poder fazer a interpretação. Nós precisamos fazer exegese. E isso é tão importante que nós temos até calvinistas que entendem que o Romanos 9 não está falando de eleição individual, de redenção particular. Também entendem que ali é eleição corporativa, que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa apresentação. Então nós temos, quem tem aí a Bíblia Shedd, que foi, né, os comentários lá do saudoso Russell Shedd, ele no capítulo 9 comenta ali de uma eleição corporativa, por exemplo, né? Então nós temos vários outros calvinistas que também defendem essa perspectiva, que entendem. Porque a importância é fazer a exegese do texto. Então é algo também que nós vamos trabalhar aqui. Então, antes de seguirmos aqui com os fundamentos, eu queria justificar a importância desse estudo. Parabenizar vocês, né, pela organização desse evento e também justificá-lo. Nós temos aí um texto em 1 Pedro 3,15, que com certeza todos vocês já conhecem, que diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Às vezes ou outras somos confrontados, questionados, né, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre como nós chegamos, né, à conclusão de determinada crença. É muito ruim quando alguém pergunta e você simplesmente defende de uma maneira cega. E diz: não, eu acredito porque é assim, porque a minha igreja ensina assim. Não, é bom a gente ter a resposta. Agora, para isso nós precisamos nos preparar. A gente precisa estudar, dedicar tempo, né, ler obras, literaturas, fazer o estudo exegético, né, para poder chegar numa resposta plausível. Agora, outra coisa importante nesse texto também é que diz para a gente responder com mansidão e temor, que é uma outra coisa que eu queria aproveitar para deixar bem reiterado aqui. A gente tem visto hoje, muita gente me marca às vezes em rede social para ficar entrando em debate. Hoje eu não participo mais, não é porque também eu não quero, é porque eu não tenho tempo. Né? A minha carga horária está muito puxada com faculdade, com mestrado, com dissertação, com família, com igreja, que eu também pastoreio lá. Então, às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã, levanto 6, 7 horas da manhã, aquela correria, não durmo direito, cansado. Aí eu vou ficar lá discutindo na internet, não dá. Aí você responde uma coisa, o outro já vem com outro assunto, você fica ali debatendo o tempo todo, né? Mas o que a gente vê muito em rede social hoje? O pessoal perdendo a razão, né? Precisa de fruto do Espírito, de mansidão, de autocontrole, né? O pessoal às vezes entra numa carne terrível, né? O pessoal briga, trata a calvinista como se fosse filho do diabo, né? Às vezes a gente vê, e não é assim, irmãos. Né? São irmãos nossos também. Então a gente tem que ter temor, tem que ter mansidão, tem que responder as pessoas com amor, não é? E é por aí o caminho. Essa é o padrão bíblico, esse é o padrão bíblico. Isso não é o que eu estou dizendo, é o padrão bíblico, ok? Então agora sim a gente entra realmente nos nossos pormenores. E vamos começando aqui a explicar quais são esses nossos fundamentos. Será que travou? Então, quais são os fundamentos? Né? Nós temos aí 5 pilares. Quais são esses pilares? Que a gente tem chamado também de axiomas. Né? O que é um axioma? É um tipo de verdade, vamos colocar assim, né? Mas nós não queremos colocar isso como uma verdade absoluta, embora nós tenhamos aqui a crença de que esses axiomas se aproximam mais das Escrituras. Então, nós temos esses 5 pilares. Nós temos a eleição condicional, embora a gente vai começar pela depravação total. Temos a depravação total, a expiação ilimitada, a graça preveniente e a segurança da salvação. Vamos começar aqui então pela depravação. Começando por esse item, por esse pilar, nós vamos então abordar aqui pelo menos 3 assuntos que vão ter uma interface muito grande. E quais são eles? É justamente a importância de entender o que é o pecado original, de entender a imagem de Deus, como ela foi afetada, até porque entender a imagem de Deus vai abrir a nossa compreensão para tornar depois a nossa teologia mais relevante, aquela ideia da teologia prática que eu vinha comentando. E amanhã, quando eu for falar sobre cosmovisão, aí quem entendeu a imagem de Deus, como ela foi corrompida, como aconteceu, vai ser muito fácil entender a ideia de cosmovisão. Aliás, ainda hoje vai fazer muito sentido quando for falar sobre inteira santificação. Né? E, obviamente, um resultado, né, da depravação total é o que o nosso manual, o Manual da Igreja do Nazareno, chama de inabilidade natural.
que é a incapacidade da pessoa buscar a Deus. É um dos efeitos da depravação total, que a gente também vai explicar aí com um pouco mais de calma. Então vamos lá. Eu queria começar com uma definição de um teólogo nazareno, que é o Orton Wiley, uma definição do que é pecado original. Nós temos aqui a definição dele, que é a seguinte: pecado original é o defeito e a corrupção de todo homem por meio do qual o indivíduo está muito distanciado da retidão original e é, por sua própria natureza, inclinado para o mal, de maneira que a carne sempre tem desejos contrários ao espírito. E, portanto, em cada pessoa nascida neste mundo, ele, o pecado original, merece a ira de Deus e a sua condenação. Então, essa explicação, ela é muito importante, porque isso aqui já aniquila qualquer possibilidade de um dia alguém chegar para você e dizer: ah, vocês são semi-pelagianos, ah, vocês são pelagianos. Pelagianismo já acabou aqui, porque nós temos aqui uma definição de pecado original, já cremos no pecado original. O debate entre Agostinho e Pelágio foi justamente em torno disso. Pelágio defendia que o homem nascia neutro, que não existia pecado original. E Agostinho começou a defender que o ser humano nasce morto espiritualmente. E que isso afetou, mesmo a criancinha, ela nasce morta nos seus delitos e pecados. E aí o que vem a ser então esse pecado original? Vem a ser a corrupção de todo homem. A corrupção integral, corpo, alma e espírito, do ser humano foi afetada pela queda de Adão. E todo homem também no sentido de toda a raça humana. Não há um justo sequer, não há uma pessoa na face dessa terra que não tenha sido afetada pelo pecado original. Com exceção, obviamente, de Jesus. Mas tirou ele, nem Maria. Então todas as pessoas da raça humana foram afetadas pelo pecado de Adão. Inclusive um texto muito importante para isso aqui é Romanos 5,12, que o apóstolo Paulo vai dizer que através de um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. E todos pecaram por causa disso daí. Então é a solidariedade da raça que nós chamamos, Através do pecado de Adão, toda a raça humana herdou também essa concupiscência, essa inclinação para o pecado. E outra coisa importante, quando nós falamos aqui de pecado original, é entendermos que... Onde é que eu aperto para dar a luzinha aqui? Eu não sei. É do lado? Ah, em cima aqui, eu achei. E outra coisa importante é nós entendermos isso aqui, a inclinação para o mal. E isso também faz parte do que nós denominamos pecado original. Então afetou o ser humano de maneira integral e também levou o ser humano a ter inclinações para decisões corrompidas. Quando nós olhamos para Adão, por exemplo, antes da queda, ele era alguém que tinha inclinações para o bem, para o correto. Depois da queda, ele se tornou inclinado para escolhas pecaminosas. É o que Lutero depois vai chamar de arbítrio cativo, aprisionado. Aí é muito importante depois a gente também entender isso, para entender o que é livre-arbítrio. Mas eu vou explicar ainda no decorrer da palestra. Então, o ser humano se tornou inclinado para o mal. E daqui a pouco eu vou dar exemplo prático, empírico disso aqui, provando a existência do pecado original na prática. E aí o que seria essa ideia da inclinação para o mal? É a ideia de que a carne sempre tem desejos contrários ao espírito. Esse é o conceito básico aí do que vem a ser pecado original. Por que nós chamamos de pecado original? Por 3 razões. Primeira razão pela qual nós chamamos de pecado original, porque tem origem no primeiro casal. Então ele é oriundo da queda de Adão e Eva. E aí, por exemplo, é o texto que eu citei de Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui não tem faixa etária, não está fazendo delimitação, não. Somente aquelas pessoas numa certa fase é que pecaram, não, é todos. Romanos 3,23 também diz a mesma coisa, não faz distinção de faixa etária. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que mais nós chamamos de original? Outra razão. Acho que deu uma desconfigurada em alguma coisa, que eu estou apertando e não vai. Segunda razão. Porque está no homem desde a sua origem. Então, a pessoa nasce com essa inclinação, com essa propensão. Pastor, aquele bebezinho que é inocente entre aspas. Inocente no sentido dela não ter entendimento moral. Ela erra, a gente vai ver daqui a pouco,
mas ela é moralmente irresponsável. Ela peca, ela erra sem saber o que está fazendo. Diferente. Mas ela não é inocente no sentido, não tem culpa nenhuma, né? Romanos 3 também, a partir do versículo 10, vai dizer que não há um justo sequer. Então, mesmo aquela criancinha, bebezinho, recém-nascido, também ela está sob a culpa do pecado original. Inclusive, naquele conceito que nós citamos aqui, aquela definição do Orton Wiley, ele fala disso. Se você se lembrar bem comigo aí, ele comenta, né? Que é algo que passou para... Esse efeito da culpa passou para todas as pessoas. E aqui nós temos o salmista, dizendo, eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o nascimento, a pessoa já vem realmente com o pecado original. E a terceira razão é porque o pecado original é a origem dos outros pecados. Então, tudo que nós cometemos de errado vem por causa dessa inclinação, dessa propensão para o mal. Tem uma frase de um calvinista, se eu não me engano é o R.C. Sproul, eu não estou muito lembrado agora, eu até cito essa pergunta dele no livreto Introdução à Teologia Armínio Wesleyana, onde ele pergunta assim, nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos por pecado original? Ok? Então, nesse sentido, Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, explica para a gente sobre por que o pecado original é a origem dos demais pecados. Então, aqui o texto bíblico diz assim, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, cada um tem a sua concupiscência, a sua carnalidade, os seus desejos desenfreados. E essa concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, aquela pessoa, por exemplo, tem uma propensão maior, né, para o vício da bebida, o outro tem um vício, tem um problema maior, uma propensão maior, uma inclinação maior para problemas relacionados à sexualidade, outros para o furto, para o roubo e coisas afins. Tudo isso por quê? Por causa dessa concupiscência, dessa carnalidade, do problema do pecado no ser humano desde a sua concepção, desde a sua origem. Então, por isso que nós chamamos pecado original, por essas três razões. E agora, na hora que o slide passar, eu vou mostrar para vocês aqui, empiricamente, como é que nós provamos a questão do pecado original. Já mostrei biblicamente, quero mostrar empiricamente também. Às vezes a gente olha para a criancinha e a gente pensa assim, não, mas aquela criança não tem pecado, aquela criança que foi a ideia do Pelágio. Ele olhava e falava, a pessoa nasce neutra. Ela vai aprender a pecar por socialização. Ela vai aprender a pecar observando o pai, observando a mãe, observando o vizinho, observando as pessoas ao seu redor. Mas a Bíblia ela ensina o contrário, a pessoa já nasce em pecado, como a gente viu no Salmo 51. Então, empiricamente, como é que a gente consegue mostrar isso daí? Se a gente tem essa ideia, né, mitológica na cabeça, mítica na cabeça, de que a criança ela é pura, ela não peca, né, como muita gente tem, popularmente até hoje por aí afora, é só a gente imaginar, você que tem filho aí, pega lá, imagina o seu filho quando tinha lá 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos de idade, estava andando, começando a falar. Eu tenho um casal de filhos, um menino de 10 e uma menina de 8, então eles têm ali um intervalo um pouquinho pequeno de idade, e muitas vezes quando o meu filho já estava lá com seus 4 anos de idade, a menina com 2, já falando, e algum deles aprontava alguma travessura, eu chegava lá e perguntava, quem é que fez isso? Perguntava para o meu filho, o Luiz Otávio, né? E ele dizia, foi a Priscila. E eu perguntava para a Priscila, quem fez isso? Foi o Luiz. Então ninguém assumia, estava mentindo. Às vezes a gente ia para a igreja, né? E filho de pastor tem que ser os mais santos, né? Já viu como é que é o negócio? Os meus filhos não são os mais santos, não. Muitas vezes a minha menina beliscava as outras crianças, puxava cabelo, fazia uma série de coisas lá que a gente depois ficava tentando entender por que ela fazia isso. Eu nunca ensinei minha filha a fazer isso. Nunca ensinei meu filho a mentir. Pelo contrário, a gente não ensina o contrário. Meu filho, não minta. Meu filho, não seja assim. Aí você dá um presente para o seu filho, ele vai para a igreja com um presentinho. Chega na igreja, uma outra criança da igreja vê. Me empresta. Não, isso aqui é meu, não divido com ninguém. É o egoísmo. Então são coisas que fazem parte da natureza da criança. Nós não ensinamos assim, mas ela aprende sozinha. Porque está na sua natureza. E natureza tem a ver com algo que é inerente, é natural, nós não precisamos ensinar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, final do ano passado, eu ainda estava morando em Minas Gerais,
E a minha cunhada, o cachorrinho dos pais dela deu cria, a cachorrinha deu cria, e ela ofereceu pra gente. Você não quer pegar um cachorrinho e tal? E eu não sou muito chegado em animal, de estimação. Mas era um cachorrinho pequenininho, a minha filha estava pedindo muito, eu falei, então me dá um cachorrinho aqui. Como eu sou muito fã de filme de luta, de boxe e tal, né, eu coloquei o nome no cachorro de Balboa. Foi o nome que o cachorro ganhou, né? Aí o cachorro, a cadela do meu pai deu cria também. Aí apareceu um outro cachorro lá, eu falei, ó, põe o nome dele de Apolo. Né? Aí ficou Apolo e Balboa, né, a luta do século ali. E o Balboa foi crescendo, filhotinho e tudo mais. Mas imagine você, se eu chegasse para aquele cachorro e tentasse ensinar ele a miar. Você já fez esse teste? Já parou de frente um cachorrinho e ficou miau? Já tentou? Não vai dar certo, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque está na natureza dele, é natural dele que ele lata, ao invés de miar, ok? Então, o pecado está na natureza, corrompeu o ser humano. E por isso, mesmo a criancinha lá, que a pessoa olha, é pura, não tem pecado. Não, ela tem a propensão para o mal, que é o pecado original. Então, empiricamente, a gente consegue mostrar com a ilustração aí dessa criança. Aí agora sim nós chegamos num outro ponto muito importante para entender a depravação total, que é a imagem de Deus. E aqui nós temos uma contribuição muito boa de John Wesley. O Wesley entendia a imagem de Deus de uma maneira tripartite. Já vou até mostrar aqui quais são as três partes que ele entendia, né? A imagem natural, imagem política e imagem moral. São as três partes da imagem de Deus que ele conceituava. Vamos entender um pouquinho o que ele queria dizer com isso daqui. Imagem natural teria a ver com as decisões naturais da vida. Também tem a ver com a imortalidade da alma. Mas eu quero reforçar, quero enfatizar essa questão das decisões naturais. Coisas que nós tomamos decisão aqui no dia a dia. O que o calvinismo prefere chamar de livre agência. Não sei se você sabia disso, mas a origem do termo livre agência não vem de Calvino, não vem de Teodoro de Beza, vem de um outro teólogo chamado Edward Stillingfleet, que lançou um livro no começo do século XVII, e ele então deu essa nomenclatura. E dali para frente todo mundo, tudo quanto é calvinista usa isso. Né? E o que seria livre agência? Seria a capacidade das pessoas tomarem decisões naturais do dia a dia. Então, por exemplo, você vai num supermercado, nós estamos numa época de crise, você vai comprar leite. E você chega lá diante de três marcas de leite, a marca A, a marca B e a marca C. Uma custa R$ 1,60, a outra custa R$ 1,80, a outra custa R$ 2,50. Você nessa crise olha e fala assim, eu não vejo muita diferença de qualidade de uma marca para outra, qual que você vai escolher? Eu nunca vi alguém chegar no mercado, fechar o olho e falar assim, Senhor, tem misericórdia, qual marca de leite eu levo? Nunca vi. Porque é uma decisão natural. Não é? Então, isso aqui nós chamamos de livre-arbítrio natural. Ok? Adão tinha. E nós temos. Agora, o que aconteceu com a queda? A queda corrompeu, nesse caso, a imagem natural. E as decisões naturais que nós temos sofreram com essa corrupção. Nós temos liberdade para tomar essas decisões, mas não tomamos as melhores decisões, porque a nossa imagem foi corrompida. E aí, eu vou exemplificar isso daí, para vocês entenderem. Às vezes, eu me lembro uma vez que eu estava pastoreando em Minas Gerais, e um jovem da igreja me procurou, dizendo assim, pastor, eu estou querendo namorar com uma moça da igreja e tal. Qual é a moça? A moça é a fulana de tal. O rapaz já tinha, na época, uns 25 anos. Já estava fazendo faculdade, estava quase se formando em educação física. E a moça tinha 14 anos de idade. A moça novinha. Eu olhei assim e falei, rapaz, eu não te aconselho a namorar com essa moça, não. A diferença de idade é muito grande. E não é só o problema da diferença de idade. Você já está maduro, caminhando, né, para a vida profissional. A moça está ainda, né, terminando o ensino fundamental, vai entrar no ensino médio ainda, não sabe nem o que quer da vida. Não vai dar certo um relacionamento desse. Espera, ou então procure uma pessoa mais madura. Né? Aí sabe o que o rapaz respondeu para mim? Mas pastor, eu tive um sonho
E nesse sonho, que eu tive essa semana aí, o senhor falava para mim namorar com ela. Eu disse assim, rapaz, então seu sonho deu errado. Porque na prática eu estou dizendo o contrário, né? Resultado, ele me ouviu? Não. Ele usou do seu livre-arbítrio natural e começou a namorar com a moça. Eu não sei quem foi pior na decisão. Se foi ele, se foi a moça, se foi os pais da moça. Aí começaram a namorar. 3 meses depois, terminaram, porque ele percebeu que a moça era muito imatura para ele, que realmente não ia dar certo. Precisou ir lá tomar a decisão errada para ver que o negócio não ia funcionar, né? Então esse é um exemplo. Aí nós temos a imagem política, que eu vou pular e vou deixar para falar dela por último. Imagem moral, o que seria? Não tem a ver exatamente com a forma como nós nos comportamos, com a ética, com a moralidade, com os comportamentos, com santidade. Não é isso aqui que o Wesley tinha em mente quando ele falava de imagem moral. Quando ele dizia sobre imagem moral, ele estava falando sobre a capacidade que o ser humano tinha, Adão, de buscar a Deus. E que foi perdida com a queda. Então, repare o que eu vou dizer aqui, é muito importante você entender isso. O primeiro aspecto da imagem foi corrompido. E o outro, moral, foi perdido. E aí, é isso aqui que nós chamamos de inabilidade natural, ou incapacidade espiritual. Que nós baseamos principalmente nesse texto bíblico aqui, ó. Romanos capítulo 3, dos versículos 10 a 18. Veja o que o texto bíblico diz. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há, preste atenção nisso aqui, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é o efeito da queda. Fez com que a pessoa não regenerada não consiga sozinha buscar a Deus. Aí lembra do Pelágio que eu disse? O Pelágio ele entendia o quê? O ser humano nasce neutro. Se ele nasce neutro, ele pode, se ele quiser, buscar Deus. E ele pode, se ele quiser, sozinho, dizer assim, eu nunca mais vou pecar. Porque Pelágio era um monge que trabalhava muito conceitos morais. Ele era muito austero nesse sentido. Então ele dizia, se a pessoa decidir que hoje não vou mais pecar, ela podia, sozinha, sem auxílio nenhum da graça de Deus, ficar sem pecar, sem errar. Podia até escolher Deus, podia ser salvo por conta própria. Aí nesse debate entre Agostinho e Pelágio, um dizendo que o ser humano nasce neutro, o outro dizendo que o ser humano nasce morto, aparece uma outra pessoa chamada João Cassiano, e o João Cassiano tentou encontrar uma posição intermediária, dialética. E a proposta dele era a seguinte, olha, eu concordo um pouquinho com você, concordo um pouquinho com o outro, eu acho que a gente podia chegar no meio termo aqui e defender que o ser humano não nasce nem morto e nem neutro, ele nasce enfermo. Então ele entende o quê? Que a imagem moral não foi perdida, foi corrompida. E aí com isso ele nega a depravação total, porque ele vai dizer que o ser humano sozinho, por conta própria, consegue buscar a Deus, sem a graça de Deus. Ele olha para a natureza, a revelação natural, e fala, olha, Deus existe, eu quero esse Deus. E quando ele toma essa decisão, aí a graça de Deus, o Espírito Santo, regenera o indivíduo. Esse era o pensamento de João Cassiano, que ficou conhecido depois como semi-pelagianismo. Então, a revelação natural, através da história, da ciência, da natureza, poderia levar o ser humano a se autossalvar, né, a entender e Deus completar as coisas. É o que a gente costuma ilustrar da seguinte forma, no pensamento semi-pelagiano. O homem dá o primeiro passo e Deus faz o resto. Então ele negou a depravação total. E é o pensamento que nós temos em maior popularidade pelo Brasil afora. Por isso que eu disse que a maioria das pessoas são semi-pelagianas. Elas não negam o pecado original, mas elas entendem que a imagem moral não foi perdida, foi corrompida. E aí o Wesley, ele vai entender, conforme os reformadores, conforme Agostinho, conforme a Escritura, que a imagem moral foi perdida. Que o ser humano sozinho não consegue buscar Deus coisa nenhuma. Que a pessoa precisa da graça de Deus, essa é a solução para a depravação total. A pessoa precisa que a graça de Deus o alcance, que ela tenha a iniciativa. E daí, por isso que nós chamamos de graça preveniente. Porque preveniente são duas palavras latinas, pré de algo que antecede,
que toma, né, é antecipado, anterior, e venir, do verbo latino, que significa vir. Então é a graça que vem antes, é a graça que toma a iniciativa. Essa é a proposta de Wesley com graça preveniente. E é o que Jacó Armínio também vai falar nas suas obras. Ok? Então, voltando lá, naquela figura da imagem, né? Aqui deu para entender. Livre-arbítrio natural existe, mas foi corrompido. Livre-arbítrio espiritual, que é a imagem moral. Livre-arbítrio espiritual foi perdido. É aqui que nós temos que entender. Livre-arbítrio espiritual perdeu-se. Livre-arbítrio natural continua, mas corrompido. E aí, inclusive, uma coisa muito importante de se dizer aqui, Wesley chegou ao ponto de declarar que quem negasse a doutrina da depravação total, ele chamava de pagão, para vocês terem noção de quão importante era para ele essa doutrina. E aí, mais adiante, quando a gente começar a falar de inteira santificação e de cosmovisão, vocês vão conseguir entender comigo quão importante é essa doutrina. Até por causa dessas teologias sociais que existem hoje. A teologia da libertação, a teologia da missão integral. E a gente vai conseguir entender por que o pensamento wesleyano ele tem mais relevância e ele é mais ortodoxo em relação a essa visão prática. Aí não vou deixar para depois. Agora ficou faltando então falar da imagem política. Imagem política, graças a Deus, não tem nada a ver com Dilma, tem nada a ver com Lula, tem gente até arrepiou aí, só de falar esse nome, né? Tem nada a ver com isso. Imagem política é uma imagem relacional, envolve relacionamentos. E o Wesley reconhece, então, que o ser humano tinha capacidade lá, em Adão, né, o primeiro casal, tinha capacidade de se relacionar em 4 níveis. Quais são esses 4 níveis? Primeiro, com Deus. Está na Bíblia. Deus criou o homem e todo dia, na viração do dia, com quem que Adão conversava? Adão conversava com Deus. Segundo nível de relacionamento que Adão tinha. Lá em Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e assim por diante. Então, qual é o segundo nível de relacionamento? Natureza. Domine ele sobre os peixes, as aves, né? Terceiro nível de relacionamento, consigo próprio. Não há um texto claro, mas por inferência nós conseguimos entender que enquanto Adão estava lá pelo jardim, observando lá os animais, todo mundo em casais, né? Leão, leoa, elefante, elefoa, tigre, tigresa e assim por diante. Adão está só. Né? Como é que Adão deve ter se sentido ali naquele momento, estando só? A autoestima dele começou a não ficar muito boa. E o que Deus fez então? Cria uma companheira, uma ajudadora. Então, o fato de Adão não se sentir bem, autoestima, relacionamento consigo próprio. E o fato de ter criado a ajudadora, relacionamento com o próximo. Então, esses são os 4 níveis de relacionamento. Com Deus, com a natureza, consigo próprio e com o próximo. Ficou claro? Agora, o que aconteceu com a queda? A queda corrompeu essa imagem. Eu vou só explicar aqui, só citar mais alguns textos aqui, bíblicos, e vou explicar logo em seguida como se deu essa corrupção da imagem divina no ser humano. Então, olha só, o que seria depravação total? É isso aqui, ó. O ser humano foi afetado em extensividade. Ou seja, corpo, alma e espírito, integralmente, o ser humano foi afetado pela queda. Não restou um ponto do ser humano que ele não tenha sido afetado pela queda. E é por isso que nós chamamos de depravação total. Entenderam? Por isso. Porque Deus, ou melhor, porque o ser humano foi afetado integralmente, na sua totalidade. Corpo, alma e espírito foram afetados pela queda de Adão. E é por isso também que a santificação é integral. A salvação, a salvação é inteira santificação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo chega a dizer que o nosso corpo, alma e espírito precisam se manter irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então a santidade também é integral. A gente vai falar sobre isso aí mais adiante. Agora, existe uma diferença aqui muito grande. O ser humano foi afetado, então, em extensividade, mas não em intensividade. O que significa isso? Ele não é tão mau como ele poderia ser. Aí tem aquela coisa, né, do calvinista dizer, mas o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Sim, e nós não negamos isso. Seria negar a Bíblia, seria tolice, loucura, né?
Daqui a pouco eu vou citar outros textos que falam sobre essa questão do estado de morte espiritual do ser humano. Mas a palavra morto nos delitos e pecados, a palavra morto no grego, necros, ela é usada como uma metáfora. Não como alguém que não pode fazer nada, ou que não pode fazer nenhum bem, ou que não possa fazer absolutamente nada. Porque senão, irmãos, aí realmente nós não faríamos absolutamente nada. Nem pensar, nem estar aqui, nem coisa alguma. Porque se o morto não pode tomar decisão, o morto também não pode pecar, o morto não pode fazer absolutamente nada. Então é uma figura de linguagem, é uma metáfora que Paulo usa para falar sobre essa condição. E qual é a prova disso? A prova disso está em Romanos 6, quando o apóstolo Paulo também vai falar sobre santificação. E ele vai chegar no versículo, e no capítulo 6, que ele vai dizer que nós temos que nos considerar mortos para o pecado. E a palavra morto ali é a mesma, necros. E aí, se nós partirmos do pressuposto de que o morto é literal, morto mesmo, não pode fazer nada, então, peraí, existe a ideia de uma perfeição absoluta. Porque se eu tenho que estar morto para o pecado, eu não posso mais pecar. Tem que ser impecabilidade. Né? Então, aqui a gente já mata essa charada, já resolve esse problema. E aí, entendendo isso, que o ser humano não é tão mau quanto poderia ser, não foi afetado em intensividade, nós temos aqui o texto bíblico de Jesus, em Mateus 7,11, quando ele diz assim, ó, se vós, pois, sendo maus, então Jesus aqui está reconhecendo, está declarando a natureza pecaminosa e corrompida do ser humano. O ser humano é o que ele diz aqui? Mau. Isso aqui é a depravação total. Vocês são maus, estão corruptos, corrompidos. O pecado afetou vocês. Mas se vocês, sendo maus, o que vocês sabem fazer? Vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Vocês sabem presentear bem os seus filhos. Vocês sabem se preocupar com os seus filhos. Então, o ser humano não é tão mau quanto poderia ser. Ok? Então, a imagem de Deus foi corrompida no homem? Foi. Mas não foi completamente perdida. O que foi perdido? A parte espiritual. Que é o que nós chamamos ali de livre-arbítrio espiritual. Né, na diferenciação que nós fizemos aqui nessa manhã. Bom, aqui, seguindo agora, a gente tem mais alguns versículos mostrando a condição de morte espiritual. Ok? Então, Efésios 2:1. Nos vivificou estando nós mortos nos delitos e pecados. Colossenses 2:13. Quando estáveis mortos nos delitos e pecados. Então, são alguns textos ali. E aqui é uma amostra do que aconteceu com a imagem de Deus. A gente não citou Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí uma coisa importante, desse mesmo texto que eu citei, a parte A dele, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós sabemos bem que esse texto é uma referência, inclusive, ao Deus Trino. Porque há ali um diálogo, no plural, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrando em acordo, de como eles fariam o corolário da sua criação, que é o ser humano. Então o Deus Trino está conversando. E aí nós podemos entender que o Deus Trino é o quê? Relacional, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se relacionando ali, estão conversando, estão travando um diálogo. Depois vá na sua Bíblia em Gênesis 11, e vai acontecer a mesma coisa. Os homens, na sua depravação total, estão construindo uma torre para chegar até os céus. Deus observa aquilo, o que é que ele fala? Desçamos, confundamos, não é? Então, novamente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dialogando, tendo relacionamento, conversando entre si. E Deus compartilhou isso com a sua criação, com o ser humano. O ser humano, então, é um ser relacional. Isso faz parte da imagem de Deus. Mas o que nós entendemos aqui, então? Esse aspecto da imagem de Deus, antes da queda, refletia de maneira perfeita. Consegue enxergar isso nessa ilustração? Tem aqui um riachozinho, aqui tem um casal se amando, né? E aqui embaixo, refletindo a imagem deles de maneira perfeita, não tem distorção nenhuma. Ok? Então era assim que Adão e Eva viviam antes da queda. Refletiam perfeitamente a imagem de Deus. Aí eu quero até aproveitar para te indicar um livro, chamado Refletindo a Imagem Divina, de um autor nazareno, chamado Ed Ray Dunning. O livro foi publicado pela editora Sal Cultural. Eu tive até o privilégio de ter sido tradutor dessa obra. Vale a pena você adquirir, porque ele vai explicar bastante sobre essa questão da imagem de Deus. Agora, o que vai acontecer depois da queda? Imagina esse mesmo riacho, esse mesmo casal, e você joga uma pedrinha naquele riacho. O que vai acontecer com a água? Vai ficar turva e a imagem vai se distorcer. Então, depois da queda, o ser humano não reflete mais
perfeitamente a imagem de Deus. E, aliás, por isso que eu disse que isso aqui é muito importante ser entendido, para nós entendermos perfeição cristã, para nós entendermos inteira santificação. É muito importante entender isso daqui. E até para entender cosmovisão. Vocês vão também ver aí comigo. Bom, entendido então o que aconteceu, né, dessa distorção, eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu disse lá que o ser humano tinha capacidade de se relacionar com Deus, consigo próprio, com o próximo e com a natureza. Para a gente ter uma noção de como isso foi distorcido, vou exemplificar. No caso do relacionamento com Deus, a gente viu que isso foi perdido. O relacionamento com Deus. A capacidade, presta atenção nessa frase, a capacidade do ser humano buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro foi perdida. Está claro? Capacidade de buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro foi perdida. Mas aí, quem é da área de história, quem é historiador, quem se formou em história, vai saber muito melhor do que eu, que quando os portugueses chegaram no Brasil, e eles começaram a observar os índios, né, os ameríndios nossos aqui, eles começaram a observar, eles puderam constatar de que eles tinham algumas crenças muito próximas do cristianismo. E eles ficaram até assim muito abismados, mandaram carta lá, né, para o pessoal de Portugal, olha, eles creem assim, eles fazem isso, lembra até alguma coisa do cristianismo e tal, né? Mas a gente não falou aqui que o ser humano não pode buscar Deus? Não pode mesmo. Não consegue, sem a graça de Deus, não consegue buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Então, o que restou no ser humano aí, né, no que diz respeito à imagem política, já que a imagem política foi corrompida e não perdida? Até João Calvino reconhece isso que eu vou dizer. Nas Institutas ele chama esse ponto que eu estou comentando com vocês de sensus divinatis. É uma expressão latina que significa noção da divindade. Então há no ser humano uma noção do espiritual, do metafísico, do sobrenatural, de que o mundo é mais do que material. Há uma noção no ser humano. Mas qual é o problema desse ser humano? Ele não consegue buscar, é aquela frase que eu falei, verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Então, mesmo a noção, a ideia que ele tem de sobrenatural, está completamente distorcida. E é por isso que ele busca da maneira errada. E aí cria modos idólatras, religiões, né, onde o sistema é imoral e assim por diante, por causa dessa consequência do pecado. Então, isso no primeiro nível de relacionamento. O relacionamento consigo próprio foi afetado. O ser humano tinha capacidade, e ainda tem, de se relacionar consigo próprio, não foi perdido, mas foi corrompido. Eu sempre costumo contar um caso, na época que eu morava em Minas, eu cheguei a jogar basquete, tenho 1,90 m, foi o único esporte que eu me dei bem. Eu me lembro do meu filho, há pouco tempo, ele morava em Minas ainda, ele estava começando a conhecer esporte, estava jogando futebol na escola, me procurou. Pai, você jogava futebol na sua época? Eu falei, filho, na minha época eu era um pereba. E ele sentou, ele nunca tinha ouvido essa palavra, ele sentou no chão de rir. De tanto que ele riu, o que é pereba? Eu falei, é um cara muito ruim de bola. Eu só jogava bola se eu fosse o dono da bola, ainda ficava de fora quando o pessoal me escolhia. Tão ruim que eu era. Um dia, com 12 anos de idade, eu fui estudar numa outra escola, educação física, eu passando pela quadra, veio uma bola de basquete quicando, me procurando, né? Aí, joga aí pra mim, eu peguei a bola, arremessei, caiu, eu falei, acho que eu vou dar certo nisso aqui. Comecei a jogar, gostei, me dei bem, quase fui profissional. E um dia, saindo com os colegas de time da cidade, a gente foi disputar um torneio, chamado Jogos do Interior de Minas. Chegamos lá numa cidadezinha, fomos passear para conhecer a cidade. Saí com um colega meu do time. Gente, entramos numa loja. Quando nós entramos na loja, a vendedora ficou lá no fundo, com um caderninho na mão, olhando para a gente olhando os tênis da vitrine, e ela com o caderninho na mão, olhando, e não vinha atender. Aí o rapaz que estava comigo foi ficando irritado, esperou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ele não aguentou mais, saiu cuspindo marimbondo, de tanta raiva que ele ficou. E aí, quando chegou lá fora, eu falei, o que foi, o que aconteceu? Não vem me atender porque eu sou negro. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, gente, a minha esposa é negra, viu? Só para constar aqui que não tem nada de preconceito, para não ficar aquele mal, que hoje em dia está um tal de, né, das pessoas entenderem errado o que a gente fala, né? Mas naquele momento, então, eu falei, não, eu até sei que existe racismo no Brasil, mas não deve ter sido por isso, não. Aí, para amenizar o negócio, esquece isso aí, vamos entrar na loja do lado. Aí entramos na loja do lado. Quando nós entramos na loja do lado, aí a vendedora já foi solícita, né? Ela já chegou, pois não, posso te ajudar em alguma coisa?
O rapaz já virou as costas, saiu de novo xingando. Eu fui atrás dele, e agora o que foi? Vem me atender rápido porque eu sou negro. Eu olhei para ele, falei, cara, decide. Mas era um problema de autoestima. Era um problema de relacionamento consigo próprio. É um problema de trauma, de infância, de criação, social, né? Que ele precisava de uma libertação nesse ponto. Quando eu falo libertação, não é só de questão espiritual, não. É libertação até psicológica mesmo, né? Enfim, aqui a gente vê como é que o relacionamento consigo próprio foi corrompido pela queda. Eu lembro de um rapaz que era vizinho da minha mãe, e ele foi criado numa família muito pobre, né? O pai, uma família muito desestruturada, e o pai nunca deu, né, muito incentivo, não tinha condição também de pagar uma boa escola, de ter uma boa educação. Então ele sempre cresceu ouvindo, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Foram as frases que ele sempre ouviu na vida. E como ele era vizinho da minha mãe, eu conhecia ele bem, nós crescemos no mesmo bairro, próximo, né, quase que uma rua depois da minha. Um dia a gente começou a trabalhar junto numa fábrica de cimento lá da cidade. Eu cheguei para ele, eu fui dar uma volta na área, encontrei com ele trabalhava na operação, trabalhava na parte administrativa, encontrei com ele e falei, e aí, fulano, tudo bem, como é que você está? Você não tem vontade de estudar? Ele tem. Eu falei, e aí, o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de estudar engenharia mecatrônica. Quando ele falou isso, ele já disse assim, engenharia mecatrônica, que virou o rosto, pensando que eu já ia debochar dele, porque é o que todo mundo fazia com ele. Ele falava alguma coisa e o povo debochava. Só que quando ele disse isso, não foi isso que eu fiz com ele. Eu falei, rapaz, que legal, faça esse curso, corre atrás. Quem sabe daqui a pouco você não vai estar trabalhando ali e tal. Ele ficou tão empolgado que ele olhou para mim, com um sorriso tão grande, e falou, do jeito que você falou agora, deu vontade até de eu fazer. Então a gente percebe como é que as pessoas estão realmente com problemas, né, de se relacionarem consigo próprias. E nós encontramos muita gente assim na igreja, gente que está salva, que foi regenerada, que foi transformada, mas que nós precisamos dar assessoria, acompanhamento. Precisamos acompanhar essas pessoas e ajudá-las a saírem desse estado. Então o relacionamento consigo próprio foi afetado. O relacionamento com o próximo foi tão afetado quanto. Foi corrompido. E aí envolve justiça social, amor ao próximo e por aí vai. Como uma certa vez que eu estava viajando a trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade chamada Lagoa Santa, e sempre que eu viajava assim, eu gostava de procurar uma igreja próximo, né? Então naquela época não tinha ainda internet do jeito que é hoje, nem todo mundo tinha tanta acessibilidade à internet como é hoje. E eu fui lá na lista telefônica, procurei uma igreja próxima, descobri que a uma quadra tinha uma igreja batista da Convenção Nacional. Eu falei, eu vou lá visitar. Fui lá, participei do culto, conheci os irmãos, fiz amizade. Até hoje tenho grande amizade com o casal que estava naquele dia, que era o líder de jovens daquela igreja, né? Estava tendo culto de jovens. De vez em quando eu ia lá pregar, fizemos muita amizade. Mas quando o culto acabou, eu fui embora, dava para ir a pé, 7 minutinhos, não é o ali de Mineiro não, dava para ir perto, era perto mesmo. E quando eu fui voltando para o hotel, gente, era na avenida principal assim da cidade, tinha um semáforo e tinha um jovem pedindo esmola. Então, o semáforo fechava, ele ia se aproximando dos carros tentando pedir alguma coisa. E, claro, o nosso sistema de segurança é terrível. Então, por medo, muita gente fecha o vidro na cara da pessoa, não quer nem saber quem é, o que quer, o que veio fazer, né? Não dá para confiar nas pessoas. E aí, naquele momento, então, ele recebendo vidro fechado na cara, ele acenou para mim de longe, eu estava passando do outro lado da rua, e me perguntou assim, será que você não podia me dar alguma coisa para comer? Eu estou o dia inteiro sem comer nada, eu só comi ontem e tal, estou com fome. Eu olhei para ele e falei, claro, vamos comer comigo ali na padaria aqui do lado. Aí entramos na padaria. Quando eu entrei na padaria, todo mundo ficou olhando para mim como se eu estivesse fazendo a coisa errada. Aqueles olhares assim de pessoas assustadas. Aí beleza, entramos, eu falei, escolhe o que você quiser. E ele então, olhando para o que tinha, ele meio envergonhado, tímido, não, o que você escolheu, como? Eu falei, não, pode ficar à vontade, escolhe. Não, o que você quiser. E ali então, eu falei, então tá bom, vou escolher. Aí peguei a mesma coisa para mim e para ele, falei, vamos sentar ali para conversar. Sentamos, começamos a conversar. E eu reparei que era um rapaz jovem e perguntei, qual a sua idade? Ele falou, 17 anos. Como é que você veio parar nessa vida, rapaz? E ele, todo maltrapilho, cheirando mal, ele começou a me contar um pouco da vida dele. Pasmem, a vida dele foi a seguinte, a mãe dele, o pai dele faleceu, e ele então, a mãe dele se casou com outro homem,
Esse outro homem, o padrasto dele, não gostava dele de maneira nenhuma, tratava ele muito mal, espancava ele, conforme ele me relatou, tratava ele muito mal. Ele era filho único, não tinha parente por ali. O que aconteceu? A mãe morreu. E o padrasto, chutou ele para fora de casa. E o rapaz não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha nada, foi para a rua. E às vezes, nós olhamos para a pessoa nessas condições e a nossa atitude é de julgamento, é de juízo, isso aí. Desculpa a expressão, não sei se aqui é palavrão, lá onde eu moro não é. Mas, às vezes a gente olha e fala assim, isso aí é um vagabundo, não quer trabalhar, não quer fazer nada, né? Mas às vezes não é isso. E quando ele me contou a vida dele, eu fiquei pensando, imagina quantas pessoas que a gente lida no dia a dia, né? Que de repente ela vem procurar um emprego numa padaria, chega lá, eu quero ser ajudante do padeiro. Aí você olha assim, aquela pessoa mal vestida, cheirando mal, barba por fazer, não, aqui não tem vaga para você não. Ela vai na sua oficina, de repente a gente tem dono de oficina mecânica, que eu queria ser o ajudante de mecânico. Não, aqui não tem vaga para você não. Isso por quê? Porque é um efeito da queda, nos corrompeu. E mesmo a gente sendo crente, às vezes a gente olha para essas pessoas, a gente olha para o próximo e não consegue amar o próximo como deveríamos. Porque houve uma corrupção da imagem de Deus em nós. E nós não conseguimos, então, refletir essa imagem do jeito que era para refletir. E o relacionamento com a natureza também foi ofuscado. O texto bíblico lá em Gênesis 1:26 diz, na parte B, que era para o ser humano dominar sobre os peixes, as aves, sobre a natureza. Mas a palavra dominar, no hebraico, inclusive, se você tiver curiosidade, tem um artigo meu sobre isso, chamado Oikonomia TU, Apontamentos para uma Ecoliturgia a partir da teologia de John Wesley. Está na revista Integratio da Faculdade Nazareno do Brasil, lá de Campinas. Você pode digitar no Google, você vai encontrar. E lá eu explico com mais detalhes, faço exegese dos textos. Mas a palavra dominar no hebraico não significa igual a gente pensa hoje. Dominar para a gente hoje no português é o quê? Oprimir, é você estar por cima, é você mandar, né? Essa é a ideia. Mas aí fazendo comparação com outros textos e o estudo etimológico, sintáxico do texto, aí você vai para outras passagens, como por exemplo uma lei levítica, de que quando um hebreu estivesse passando por problemas financeiros e ficasse endividado e não conseguisse pagar suas dívidas, ele poderia então vender o seu filho ou vender a si mesmo como escravo. E aquele outro hebreu iria tomá-lo, iria dominá-lo como escravo, mas como irmão. Então, o sentido de dominar ali, quem é da área de administração de empresa e tal, vai entender o que eu vou dizer. O sentido de dominar ali é de um relacionamento ganha-ganha, onde os dois saem ganhando. Tanto que Deus estabeleceu leis para favorecer até a natureza. O descanso da terra, de 7 em 7 anos, de 50 em 50 anos. Né? Até justiça social, o cara era produtor, era agricultor, né? Aí está lá colhendo, caiu, não pega não, o que caiu é justiça social, ajuda o pobre, ajuda a pessoa. Então tudo isso aí tinha também sentido bíblico. Deus tinha essa preocupação para que o homem ganhasse, se beneficiasse com a natureza, mas também a natureza ganhasse. Agora hoje o que acontece? O que acontece hoje é o ser humano querendo ganhar e a natureza perder. Não importa, a natureza é escrava, é serva dele. Essa é a perspectiva desse mundo pós-capitalista. E aí não confunda o meu discurso com socialismo, com comunismo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda. Mas vou trazer alguns exemplos só para a gente ter uma noção de como esse relacionamento foi corrompido. Por exemplo, vamos só imaginar aqui, reino animal, vegetal e mineral. Na minha experiência pastoral, um dia uma moça da igreja veio me procurar e falou assim, pastor, será que não podia visitar a minha mãe? A mãe dela não era crente. Era uma senhora já de uns 80 e poucos anos. Já estava com mais de 50 anos de casado. E eu falei, claro, eu posso ir lá. Aí marcamos, fui com a minha esposa, Minas Gerais, gente. Visita, não sei se aqui é assim, mas lá é desse jeito. Você senta, bate um papo, toma um café, uma hora e pouco. Depois você vai para a conversa. É assim. Por isso que eu engordei muito. A vida de pastor lá não é fácil. Né? Fui fazer a visita. Chegamos, sentamos, batemos um bom papo, uma hora e pouca depois. E aí, o que eu posso ajudar vocês? Sabe qual era o problema desse casal? Com mais de 50 anos de casados, eles queriam se divorciar, gente. Aí nós começamos a conversar, damos conselho. Podia ser meu bisavô, meu avô, né? Sei lá. Estava lá aconselhando, dando algumas ideias. O casal resolveu, não vamos separar mais não, obrigado, gostamos muito das suas palavras e tal. Aí a senhorinha, cidade do interior, né? Vem cá para você conhecer a minha horta. Aí me levou no quintal dela, no fundo. Os terrenos lá são bem grandes, compridos, né? Fomos lá no fundo. Vamos conhecer a plantação dela. E ela tinha uma criação de porco. E nessa criação de porco, quando ela me levou lá para ver,
Gente, não é exagero, porque exagero é mentira. Os porcos eram enormes. Eu olhei para aqueles porcos e falei, mas é muito grande esse porco aí. O que a senhora dá para esse porco para ele ficar desse tamanho? Parecia um bezerro, tão grande que era, né? Aí ela falou, hoje em dia cresce muito assim, rápido. Porque antigamente demorava muito mais. Eu falei, quanto tempo que ele demora para chegar nesse tamanho? Uns 3, 4 meses. E antigamente, se chegasse nesse tamanho, eram uns 8, 9 meses para chegar. Eu falei, é mesmo, é? Mas qual é o segredo disso, gente? É o alimento que dá para o porco, né? É a ração que tem produto químico, tem anabolizante, faz ele crescer mais rápido. E esse produto químico vai para onde depois? Então o pessoal quer ganhar da natureza, maltrata o reino animal, né, de uma maneira muito irresponsável, depois isso volta para a nossa mesa. Volta para o nosso organismo. A mesma coisa acontece no reino vegetal. Só vai lá, planta, joga agrotóxico e tal. Tem um pastor amigo meu, Nazareno, que morava em Minas, agora se mudou para Sorocaba, que trabalha nessa área de agrotóxicos e tal. E ele já me falou que eles são altamente cancerígenos. Então o nosso tomatinho, a nossa verdura, os nossos legumes em geral, vem para a nossa mesa cheio desses produtos químicos. Porque o pessoal quer plantar em larga escala, e aí depois isso volta para a gente, traz problemas para a nossa saúde também. O reino mineral, mesma coisa, gente. Lá onde eu morei em Minas, onde eu trabalhei, na fábrica de cimento, a principal matéria-prima da fabricação de cimento é o calcário. Então, tinha uma mina de calcário. A mina, já começaram a extrair outra mina agora, que só tem vida útil aí de mais 20 anos. A mina que eles extraíam, já acabou, já se esgotou a primeira, né? É um buraco enorme que não tem como mais renovar aquilo, né? E, infelizmente, está jogado ao léu agora, as traças, virou um lago enorme, né? E daqui a 20 anos a outra acaba. E a empregabilidade, a economia da cidade vai acabar. A cidade vai virar uma cidade fantasma. Porque muita gente depende daquela fábrica de cimento para poder sobreviver. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas. Por exemplo, eu estava, agora em abril, participando de uma conferência na Argentina, e o René Padilha foi um dos palestrantes. Ele é da Missão Integral, comunista, socialista mesmo. Né, marxista, ele não tem... Ele é o mais tímido para falar publicamente que é marxista, mas ele é. O ano passado, em agosto, lá em Curitiba, ele falou abertamente sobre o marxismo e tal. Então, eu estava lá presente. Mas a ideia dele em relação a esses problemas é o quê? Qual é a solução para resolver isso tudo? A solução é implantar um outro sistema político. E essa não é a solução na minha concepção. Nós podemos pensar em outras alternativas inteligentes. Tá bom, vamos fechar as indústrias, igual eles pensam. Isso vai desestabilizar, acabar com a economia de tudo quanto é lugar. E aí, infelizmente, vai virar um caos a sociedade. Não é do jeito que eles pensam, não é essa fórmula mágica, mudou o sistema político e resolveu tudo, não. Não é assim. Não é mudando estruturas, vamos colocar só crente lá também que vai resolver. Não é assim. Então nós temos outras alternativas, que eu posso depois com calma aqui dar alguns exemplos. Né? O meu tempo voou. Eu acho que é melhor parar aqui, né? Porque se eu for falar de eleição agora, que é o próximo ponto, eu não vou falar 10% do que era para falar. Então eu prefiro voltar na próxima apresentação, depois do almoço, e falar sobre eleição e dar uma ideia do restante da mecânica da salvação na teologia armínio wesleyana. E aí vocês não vão sair perdendo, não, fiquem tranquilos. Porque se a gente entende bem depravação total, entender o restante dos axiomas da teologia armínio wesleyana é muito mais fácil. Porque se a gente entende como o ser humano se tornou corrompido, né, qual foi o efeito do pecado na raça humana, entender eleição, graça, expiação e segurança da salvação é muito mais fácil. Tá ok? Então eu vou parar aqui para a gente poder se preparar para o almoço. Depois do almoço, então, na próxima palestra, a gente retoma. Beleza, pessoal? Obrigado. Então, um abraço a todos vocês. Até breve, de novo. Amém, irmãos? Obrigado, pastor Vinícius, por enquanto. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, para que ele tenha um pouco mais, pastor Vinícius,
tem um pouco mais de tempo na parte da tarde, nós vamos começar as perguntas agora, tá bom? O pastor Jonas está aqui também. E vocês já devem ter passado suas perguntas aí, pessoal. Não sei se já. Vamos ter aí uns 30 minutos para a gente fazer essas perguntas, tá bem? Então, já passem as perguntas, se não passaram ainda, para os seminaristas Gilton e Ezequiel, e os irmãos também, Débora e Rafael, os seminaristas Débora e Rafael. Eu peço aos pastores para sentarem aqui, um à destra e outro à esquerda, né? E nós vamos ter essas perguntas aí, tá bem? E claro que depois você pode fazer uma pergunta daí mesmo. Mas é melhor você já passar escrito, porque a gente organiza direitinho e vamos dar preferências que estão escritas, tá bem? Tem microfone aí, os dois? Arruma o microfone aí, turma. Temos aí um outro. Isso, mais um. Som, tá. Bom, vamos. Bom, vamos passar aqui, começar aqui com o pastor Vinícius. Primeira pergunta aqui vem de Petrolina. E ele pergunta, como se dá essa graça preveniente? Ou seja, como ela opera, creio eu. Nós temos uma peculiaridade, né? Nós temos poucas diferenças entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. Quando nós falamos clássico, é o arminianismo de Armínio. E aí, às vezes, algumas pessoas até incluem os próprios remonstrantes, mas é difícil, às vezes, incluir os remonstrantes nesse arminianismo clássico por causa de algumas divergências posteriores de opinião. Então, o ideal seria a gente se ater a Armínio, tá? E o arminianismo wesleyano, que é um desdobramento, né, do arminianismo, que tem algumas pequenininhas peculiaridades. Então, em relação à proposta do arminianismo clássico, como é que entende a ideia da operação da graça preveniente? Armínio entendia, até porque ele está no contexto ainda da reforma aproveitando protestante. Só aqui uma pergunta, o fato da restauração do livre-arbítrio pela graça preveniente ou a possibilidade do livre-arbítrio até pela graça preveniente? Então, qual vai ser a grande diferença, né? Como Armínio ainda está inserido naquele contexto da reforma, né, ele está ali na terceira, quarta geração de reformadores ainda, né? Então, ele ainda adere àquela proposta reformada de que a graça ela vai ser operada quando a mensagem do Evangelho é apregoada. A base central é Romanos 10. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão como crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Aquele efeito dominó que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10. Então a ideia ali é, quando a pessoa anuncia o Evangelho, né, aí a graça é operada. Aí daqui a pouco vai voltar a ficar tudo igual de novo. No arminianismo wesleyano, como que acontece? A graça, ela já é operada desde o nascimento. Então, desde que a pessoa nasce, a graça de Deus já é operada em favor daquela pessoa para a salvação, mas ela não se restringe à salvação. Então, por exemplo, graça preveniente na teologia wesleyana, ela é mais abrangente. O que o calvinismo denomina como graça comum está inserido no conteúdo, no conceito wesleyano de graça preveniente. Então, a forma como Deus freia a pecaminosidade, a maldade humana, né, ou o favor que ele faz a crentes e não crentes, está inserido na ideia da graça preveniente também. Então, desde a infância, a graça
de Deus ela já vem atuando nas pessoas. E onde esses dois pensamentos se juntam de novo, no que diz respeito à salvação? Da seguinte maneira: como a graça toma a iniciativa, o pecador, então a gente viu aqui que ele não tem condições de buscar a Deus, a graça então vem antes, se aproxima desse pecador, chama esse pecador a arrependimento e liberta o arbítrio que está escravizado. Que é o que a gente falou ali do problema do arbítrio espiritual. Ele foi perdido e escravizado para o mal. E o que essa graça faz? Liberta esse arbítrio. E aí nós temos até uma passagem em Atos 16 que mostra isso muito bem. Eu vou falar na próxima palestra ainda, vou dar esse exemplo. Que é quando o apóstolo Paulo está pregando na região de Filipos, e aparece ali então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E o texto bíblico diz que Deus abria o coração dela para que ela entendesse. Mas o texto bíblico diz que abriu o coração para que ela entendesse, não para que ela cresce, mas para que ela entendesse. Então esse é o papel da graça preveniente. Ele liberta o arbítrio, ilumina o pecador para que ele compreenda a verdade bíblica, e na medida então que esse arbítrio é liberto, a pessoa então toma a decisão se ela quer ou se ela não quer essa graça, que é oferecida livremente. Se ela responde negativamente, não quero isso daí, não quero Jesus, não quero... Aí ela continua no seu estado deplorável de pecaminosidade, de depravação total e alienação total de Deus. Se ela responde, eu quero, porque é o Espírito Santo quem está indo até aquele indivíduo, iluminando, capacitando, para que ele entenda, e ele responde positivamente, aí agora Deus regenera essa pessoa, salva essa pessoa, e ela dá continuidade na sua vida cristã. Então é assim que funciona a mecânica da graça preveniente no ser humano. Ok? Alguém não entendeu? Muito bem. Pastor Jonas, gostaria que o senhor explicasse Romanos 8, 29 e 30. Bom, vamos... Quer ler o texto? O que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, esse texto ele está em perfeitamente consonância, né, com a visão arminiana de eleição. O que é que nós entendemos por eleição? Primeiro que a eleição está na presciência de Deus. E aí o texto ele começa, o que Dantes conheceu. Então Deus sabia todos aqueles que seriam salvos. Mas esse texto em nenhum momento ele fala numa eleição determinista, uma eleição incondicional. Ela está dizendo que aquele que Deus sabia que seria salvo, ele predestinou. E esse que ele predestinou, ele chamou. Então, a ideia de eleição que nós acreditamos é que Deus ele sabia, desde a eternidade, na presciência dele, no conhecimento eterno dele, e dessa forma ele estabeleceu que todos aqueles que responderiam positivamente, de forma livre, ao chamado do Evangelho, em consonância com esse livre-arbítrio que está liberto, que foi restaurado no sentido de poder dar essa resposta positiva ao chamado do Evangelho. Então, a esse grupo de pessoas que Deus já conhecia previamente, ele predestinou para a salvação. Mas não significa que essa predestinação para a salvação tenha sido uma eleição incondicional. Deus escolheu A em detrimento de B. Ela tem uma condição. E qual é a condição? É a fé, é responder positivamente, é dar uma resposta positiva ao chamado do Evangelho, à ação do Espírito Santo, assim como também estão predestinados, vamos pensar no sentido contrário, à condenação aqueles que não responderão positivamente. Então, nós entendemos dessa forma. O que Dantes conheceu, ou seja, a presciência de Deus, Deus predestinou para a salvação. Mas quem são estes? Aí você vai ter que harmonizar com a demais estrutura do Evangelho. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, e aí nós acreditamos dessa maneira. Queria ouvir também a posição do pastor Vinícius. Tá, eu tenho,
nesse livro em favor do arminianismo wesleyano, o capítulo sobre eleição, eu peguei todos os textos do Novo Testamento que falam sobre predestinação, eleição, todos, e fiz exegese deles. Então vale a pena depois dar uma olhadinha, com calma, né? Esse texto de Romanos 8, 29, por exemplo, eu chamo ali de predestinação teleológica. O que é teleologia? É o estudo da finalidade das coisas. Então, por exemplo, você está sentado numa cadeira. Para que serve a cadeira? Para que serve o microfone? Ok, e o texto bíblico de Romanos 8, 29 diz que os que dantes conheceu, os predestinou para... Qual é a finalidade de Deus nessa predestinação? Para que eles sejam conforme a imagem de Deus. Lembram que a gente explicou sobre a imagem de Deus aqui, que foi ofuscada e perdida? Qual é o propósito de Deus, então? Restaurar a imagem de Deus nesses indivíduos. E para que isso? Qual é o propósito de Deus em restaurar a imagem? Quando o ser humano tem a imagem restaurada, ele se torna uma criatura completamente diferente, que vai ser usada também para restaurar outras pessoas. Por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir lá do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre o ministério da reconciliação. Reconciliação tem a ver com relacionamento, que é o que a gente também comentou aqui, um dos aspectos da imagem de Deus. E diz a Bíblia, então, que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nesse nível relacional, Deus agora nos usa para sermos agentes e ministros de reconciliação para com outras pessoas, para que essas outras pessoas também tenham essa imagem restaurada na vida delas. Então, ali é uma predestinação? Sim, mas teleológica, para uma finalidade. Qual é a finalidade? Restauração da imagem de Deus. E é só isso que tem? Não. Efésios 1:4, por exemplo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Você vai lá em Efésios 2:10, versículo 8 e 9, aquele texto clássico, do sola gratia, do sola fide. Mas o versículo 10 também vai mostrar para a gente que Deus, também de antemão, nos preparou para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Para as boas obras. Então, a ideia de uma predestinação teleológica. Existe uma finalidade nessa predestinação de Deus, nesse propósito divino. E não é redenção particular. Até porque a continuação, versículo 30, se fosse redenção particular, se o texto falasse disso, Paulo estaria saltando pontos da Ordo Salutis, da ordem da salvação. Porque ele não traz uma Ordo Salutis completa. Depois é só você olhar a lógica lá que ele segue. Os que predestinou, chamou. Os que chamou... Né, não tem regeneração, por exemplo, ali. Então, ali não está falando de Ordo Salutis. É o que ele fez, o que Deus... vamos colocar aqui numa palavra, de repente, num palavreado mais simples. É o que Deus... É algo que Deus planejou para alguém. Ok? Essa é a ideia ali da predestinação teleológica, para que as pessoas fossem transformadoras. Aí depois, na próxima palestra, quando for falar de eleição, eu vou poder entrar em mais detalhes aí também sobre isso daí. Senão eu mato aqui o assunto. Uma outra coisa que a gente tem que enxergar, em hermenêutica, a gente sempre diz o seguinte, que a forma que você interpreta o texto, ele fala muito mais do intérprete, né, do que do próprio texto. Então, muitas vezes, no esquema calvinista, né, ele, ao se deparar com textos como esse, ele simplesmente enquadra dentro da visão, do pressuposto de eleição que se tem dentro do sistema. Quando, na verdade, o mais adequado seria deixar o texto falar naturalmente. Né? Isso que o pastor Marcos Vinícius falou, que o texto ele fala naturalmente, né, sobre eleição, com um propósito, fala de eleição dentro desse esquema de presciência de Deus, mas não necessariamente dessa eleição incondicional, dessa eleição individual, porque até mesmo o esquema de eleição dentro da Carta de Romanos, ele vai estar muito mais ligado à ideia da eleição corporativa, da eleição da nação de Israel, da eleição da igreja, da ressurreição de Israel, e a eleição, a escolha pelos gentios, por meio da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? O grande problema, isso eu enfrento muito no seminário em que eu dou aula, porque temos muitos calvinistas lá, embora seja um seminário pentecostal, né? O problema é que eles sempre enxergam o texto dentro desse esquema. Né? Então,
Né? Então, essa forma de interpretar, ela dá muito mais voz ao meu pressuposto, quando, na verdade, eu deveria dar voz ao texto. O que é que o texto está dizendo? Dentro do esquema textual, né? Dentro do contexto, né? Da visão da carta, da visão do livro, o que é que onde isso se insere. Então, é isso que nós devemos ter muito cuidado com essa forma de interpretar os textos. Não podemos interpretar o texto só porque aparece uma palavra que é afim ao nosso pensamento, mas entender o contexto daquele texto, né, e a finalidade dele, né, também a quem foi dirigido e tudo mais. Pastor Vinícius tem aqui 3 perguntas aqui dirigidas a você. Veja só, vemos aqui. Se todos temos livre-arbítrio, como fica a salvação de Jonas, Moisés, Judas e Paulo? É a mesma situação. Salvação de todas as pessoas, elas ocorreram da mesma maneira, pela graça mediante a fé. E essa graça é a iniciativa divina, como a gente já deixou claro aqui nessa palestra anterior, que é a solução para a pecaminosidade humana. Uma vez que a pessoa perdeu o livre-arbítrio espiritual, a solução de Deus é vir ao encontro do pecador perdido. E ele faz isso através de sua graça, convidando o pecador ao arrependimento, iluminando a sua mente, convencendo. Inclusive, quando a gente for falar da graça aqui, nós vamos falar sobre os estágios da graça. Graça preveniente, graça convencedora, graça justificadora, graça santificadora, graça glorificadora. E aí vai ficar mais claro essa ideia. Mas a salvação de todos, Antigo e Novo Testamento, sempre foi da mesma forma, pela graça mediante a fé. Tem gente, às vezes, que até confunde, acha que no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Nunca ninguém foi capaz de obedecer a lei e ser salvo por mérito próprio, né? Então, sempre foi pela graça de Deus, sempre. Ok? Então, a salvação de Paulo, Elias, Moisés, pela graça mediante a fé. Gálatas 3 já fala sobre isso, né? Exatamente. A lei é ineficaz. A lei é ineficaz. Em Gálatas, Paulo vai trabalhar isso. Em Romanos 7, Paulo vai trabalhar o mesmo assunto. E aí, a pergunta completando, que Zeca completou aqui, eu acho que eu me enganei. Como fica a situação dessas pessoas? Qual é a de Jonas, Judas, Moisés, tudo mais? Em relação se tem um livre-arbítrio, como fica a situação deles? Ou seja, Judas, por exemplo, como foi... Onde você deu a explicação sobre isso, né, sobre a questão de Judas? Mas aí fizeram a pergunta novamente. E Jonas também, que foi dirigido ali a Nínive. Jonas foi obrigado a ser salvo, ou Jonas foi impelido a cumprir uma missão? Nós temos que entender isso aí. São duas coisas distintas, diferentes, gente. Porque aí existe também uma outra coisa que a gente trabalha, eu aproveito para indicar para vocês, eu fui co-tradutor desse livro, que é o Eleitos no Filho, do Robert Schenck, lançado pela editora Reflexão. E nesse livro ele traz uma outra coisa muito interessante, que é a ideia da predestinação para o serviço. Por exemplo, lá em João 15, nós temos um texto clássico também que muitos calvinistas usam eles para defender a ideia de predestinação incondicional. Aliás, isso é até uma redundância, porque predestinação tem que ser incondicional, né? Mas, vamos pegar lá, é aquele texto que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Aquele texto ali não está falando de salvação. Aquele texto está falando de uma eleição, de uma escolha para serviço. Deus escolheu ali os apóstolos e os enviou para que eles dessem fruto e para que o fruto permanecesse. Lê o capítulo 15, é isso que está acontecendo. Agora, eu vou explicar isso de uma maneira muito simples para você entender. Em Efésios 4, lá no versículo 11, nós temos ali também os dons ministeriais. E o texto começa dizendo assim, e ele mesmo, Jesus, né, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não fui eu que escolhi ser pastor, gente. Se dependesse de mim, eu não ia querer. Não fui eu que, eu quero ser pastor. Isso foi uma vocação, foi um chamado divino para cumprir um propósito aqui. E Deus não escolhe só pessoas para fazer a obra dele nesse sentido, não. Fazer a obra de Deus. Também escolhe pessoas para fazer coisas para o seu juízo e assim por diante. Por exemplo, Isaías 45. Tem um texto ali muito interessante que eu já vi muita gente pregar ele fora do contexto.
É quando ele vai falando, eu vou despedaçar os portões de bronze, não sei o que e tal. Aí tem muita gente que usa aquilo ali para trazer uma mensagem assim, bem triunfalista, né? Mas o texto não está falando de triunfalismo, o texto está falando da eleição de Ciro, para poder punir os babilônios, por causa principalmente do orgulho, da soberba de Nabucodonosor, da maneira como ele abriu seus portões um belo dia, olhou e falou, eu fiz tudo isso. Tem até ali a ideia de que ele provavelmente estava olhando lá para os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo antigo, né? E ele olha e fala, eu sou o cara, né? Eu fiz tudo isso. E o que Deus faz com Nabucodonosor depois? Põe ele no chão, vira um animal, né? Humilha ele. E Ciro vem para punir aquele povo, pelo que eles destruíram do povo de Israel, de Judá e tal, né? Então o capítulo 45 ele está falando disso. Tanto que lá na sequência do capítulo 45, né, terminando essa mensagem dirigida a Ciro, eu te escolhi e tal, tem aquela passagem que muita gente usa aí também para fazer uma interpretação muito mal feita. Né? Eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o mal e tal. Esse crio o mal não é o mal moral, o mal do pecado. É o mal natural, que Deus também usa. Deus também castiga. Deus também usa as catástrofes naturais para punir pessoas, para conduzir pessoas ao arrependimento. Eu até costumo chamar esse mal de mal teleológico. Algumas pessoas chamam de mal natural, eu prefiro mal teleológico, por causa da ideia da finalidade. Confere depois na sua Bíblia Amós capítulo 4. Lá no versículo 12, eu lembro uma vez um pessoal fazendo uma campanha, né, e diz lá, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, né? Texto fora de contexto faz uma bagunça, né? Aí o pessoal falando, vamos fazer aqui um encontro com Deus e tal, né? O texto não está falando disso. Volta no versículo 1 do capítulo 4 de Amós. Está falando da apostasia do povo de Deus, e Deus agora está falando, olha, eu enviei a peste, a doença, para no meio da doença ver se alguém se arrependia e me buscava. Mas vocês não me buscaram. Eu enviei a perseguição, a guerra, a luta. Eu enviei a fome. Eu fiz chover num lugar, no outro não, para ver se alguém se arrependia e me buscava. Contudo, vocês não se arrependeram, não me buscaram. Por isso, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Né? Aí sim a gente chega na ideia. Então, Deus também usa de males, né, que às vezes a gente não consegue entender muito bem, para alguma finalidade pedagógica, teleológica. Por isso que Tiago diz na sua epístola, tende por motivo de grande gozo passar pelas tribulações. Né? Então, a ideia do mal ali, a ideia central é essa daí que nós estamos falando. Então, a eleição que nós estamos falando nesse caso não tem nada a ver com salvação, tem a ver com serviço. Como ele elegeu Ciro, como ele elegeu os apóstolos, como ele continua levantando pessoas para fazer a sua obra, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E se assim também foi com o apóstolo Paulo, Moisés e tudo mais, né? E aí tem uma pergunta ligada a isso aqui, que eu vou emendar aqui. E João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele tinha um chamado antes da salvação? Vamos dizer assim. A pergunta é se João Batista já era salvo desde o... É difícil ter essa constatação, né? O texto bíblico não é claro dizendo ali a respeito disso. Por que eu estou falando sobre essa questão? A gente pega, por exemplo, lá no Antigo Testamento, se for para usar essa ideia, vamos seguir o raciocínio calvinista aqui em primeiro momento. Se a gente for seguir a ideia, foi cheio do Espírito Santo, está salvo. Então o calvinista vai ter que reconhecer obrigatoriamente que Saul se apostatou da fé. E eles não creem em apostasia. Porque Saul foi cheio do Espírito Santo, profetizou, e o texto bíblico diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Então estou seguindo a lógica, primeiro, calvinista, tá? Então, se a gente for deduzir desse lado, inclusive tem até o pessoal calvinista que entende que até a criança, para ser salva, tem que ser regenerada desde o ventre, aí vão falar porque ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi regenerado. Gente, o texto não é claro sobre isso. Fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Por inferência nossa, claro, também vou concordar, por inferência, se ele foi cheio do Espírito Santo, eu estou entendendo que ele foi salvo. Do mesmo modo como eu entendo que Saul foi salvo e se apostatou da fé depois. Né? Então, seria por aí. Mas o texto não fala de uma, vamos dizer assim, predestinação lá na eternidade passada, que Deus levou a escolher João Batista. Não tem nada no texto ali que aponte para isso. Absolutamente nada. Ok?
pastor quiser complementar lá também. Pastor Jonas, quer dar uma palavra? Já pegou o microfone. Tá Assim. tranquilo, tá tranquilo. Agora vou passar essa pergunta para o irmão. Se a inclinação ao pecado, né, a depravação total, ocorre após o pecado original, como se dá o pecado original? Se até então não havia inclinação ao pecado, no caso de Adão, né? Sim, deixa eu ver. No caso de Adão. Entendi. No caso de Adão, assim, como no... É isso? Eu não sei se eu estou... Como no Éden. Deixa eu ler de novo aqui. Se a inclinação ao pecado, a depravação total, ocorre após o pecado original, como se dá o pecado original se até então não havia inclinação ao pecado? Eu creio que está falando de Adão. De Adão, Antes é de Adão, não é isso? Ah, ok. Bom, temos que entender, né, o esquema, como Deus estabelece as coisas. Né? Deus criou os nossos pais, sem, obviamente, né, gerado a sua semelhança, a sua imagem, então não afetado pelo pecado original. Mas Deus no Éden, ele estabelece uma forma de relação desse homem, dos nossos pais, com ele. Ele diz o seguinte, ó, vocês devem dominar aquilo que nós vimos bem aqui essa manhã, essa questão, né, de relação com a natureza, dessa relação comigo. Todos os dias eu vou aqui na viração do dia aparecer e vocês vão conversar comigo, vão ter um culto, né, e não necessariamente nessa forma que nós entendemos, temos que cantar canções e tal, mas era uma relação com ele. Mas dentro desse esquema de relação de Deus, dos nossos pais com Deus, ele coloca um mandamento. Ele diz, ó, vocês podem comer de todas as árvores, de tudo, dominar, e não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estabelece ali, de certa forma, um limite para essa relação, de certa forma, uma lei. Só, vocês podem fazer tudo isso, exceto comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus estabeleceu essa lei, primeiro ele dá a lei ao homem, porque o homem é capaz de responder a essa lei. Positivamente e negativamente. Né? No esquema agustiniano, calvinista, né, e mesmo arminiano, ele vai dizer que os nossos pais eram dotados de livre-arbítrio. Esses sim eram dotados de livre-arbítrio. De decidir entre fazer aquilo que Deus estabeleceu, queria, e fazer ou não fazer aquilo que Deus queria. Então, eles optaram em não fazer. E responderam por essa decisão. Então, quando Deus dá um mandamento a um homem, dá um mandamento aos nossos pais, ele dá, porque aqueles homens, né, os nossos pais, eles eram capacitados para responder, né, moralmente, espiritualmente, né, e socialmente, eles eram capacitados para dar essa resposta, ou não dar. Porque Deus não criou robôs. Né, Deus não criou pessoas que não eram capazes de responder a esse requisito da relação que ele criou com os nossos pais. E aí, os nossos pais fizeram a opção de não atender. Então, a palavra do Senhor diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, né, e com o pecado a morte. E aí, a palavra também vai dizer, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, a partir da queda, nessa representatividade da raça, Adão e Eva ali, os nossos pais representavam toda a raça humana. Então, a partir daí, surge o pecado original. Então, não fazia sentido, né? Imagine Deus dar um mandamento para Adão e Eva e não faria sentido não ter nenhuma capacidade os nossos pais de responder ou não aquilo que Deus queria. Então, Deus dá um mandamento porque o homem é responsável para responder por esse mandamento. E aí, onde é que eu entendo que a visão arminiana de responsabilidade, ela é muito mais próxima, né, daquilo que Deus estabeleceu para o homem. Porque a partir do momento que eu entendo que o homem ele não tem nenhuma possibilidade de dar resposta por si só a esse chamado, a esse mandamento, não faz sentido o sentido de justiça. Então, o que é que Deus faz por meio da graça preveniente? Ele restaura a possibilidade de se dar essa resposta. O pecado original foi anulado? Não.
O homem continua agredindo a natureza, o homem continua tendo conflitos consigo mesmo, o homem continua, mas, diante da graça preveniente, ele é capaz de responder. Ele é moralmente responsável por essa resposta. Ou seja, pecado original só após a queda. Antes, Só após a queda. pecado pessoal, porque é possível pelo livre-arbítrio. Isso. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, pastor Jonas, enquanto o pastor Vinícius está vendo aqui a outra lá. Continuo sem entender porque Deus sabe todas as coisas, mas não influencia nas decisões. Como explicar as decisões direcionadas por Deus? Existem? Aí, complementando aqui, outra pergunta que envolve isso. Qual a diferença entre soberania divina e arbítrio humano? Que é a mesma coisa. Bom, assim, nesse aspecto eu gosto muito da visão de Boécio. Né? Boécio diz o seguinte, que aquilo que nós falamos aqui, Deus, né, ele tem um referencial de conhecimento diferente daquilo que o homem tem. Né? Então, como é que nós entendemos as coisas? Nós entendemos por opções. Né? Poxa, se eu fizer isso, pode acontecer isso, ou pode acontecer, se eu fizer aquilo, pode acontecer. Então, nós trabalhamos com probabilidades. Deus não. Deus, ele sabe de todas as coisas antes de acontecerem. Por quê? Porque o referencial de tempo e de espaço de Deus não é o nosso referencial. Então, Deus sabe, né, todas as decisões que você vai tomar durante a vida. Mas não significa, por ele saber, que ele intervenha nessas decisões. Que ele determine essas decisões. Então, nós compreendemos, né, e foi aquilo que nós falamos aqui na palestra, que Deus, ele sabe as decisões livres que nós vamos tomar. Poderia ser diferente? No conhecimento de Deus, não. Para a gente, né, de vez em quando a gente toma uma decisão e se arrepende. Por quê? Porque tem aquela ideia de, poxa, eu poderia ter feito isso e ter acontecido de forma diferente. Ou seja, a ideia de você trabalhar a probabilidade. Né? É isso que muitas vezes os molinistas, quando eles falam dos textos, né, mas se fosse assim, querido, isso é uma linguagem humana. A revelação, o que é a revelação bíblica? É Deus, infinito, soberano, conhecedor de todas as coisas, se comunicando a um ser falível, limitado. Então, ele vai ter que usar a linguagem. Por exemplo, você não vai chegar para uma criança e vai trazer um conceito de verdade filosófica. Você vai falar na linguagem da criança. Então, eu não compreendo que fora desse esquema de Deus, né, as coisas no conhecimento dele aconteceriam diferente. Não, acontece exatamente como ele sabe. Porque Deus conhece exaustivamente e de forma fidedigna tudo que vai acontecer no mundo. Mas não significa que ele determine certas ações, por exemplo, para a salvação. Não significa que ele vai determinar. Então, nós compreendemos dessa maneira. Né? O arbítrio do homem, ele está em consonância com essa soberania de Deus. Não é uma balança. Eu entender que existe um Deus soberano, eu vou entender que existe um homem totalmente incapaz de tomar decisões. Não. Deus, no seu esquema, ele harmonizou a soberania dele com a minha responsabilidade, com a sua responsabilidade, a responsabilidade de todos os homens. E como ele fez isso? A partir de todo esse processo de graça preveniente, de eleição corporativa. Então, nós compreendemos que as coisas acontecem dessa maneira. Ok? Nós temos uma pergunta aqui, que foi colocada, tem diversos textos aqui, com relação à questão da eleição, né? A eleição supralapsariana, a visão supralapsariana do calvinismo. E aí a pessoa confronta com esses textos aqui. O pastor Vinícius disse que ele vai falar sobre todos esses textos na próxima palestra, tá bem? Quem fez, aguarda aí
que a resposta ela vem sem demora. Pastor Vinícius, o que vem, a pessoa que aqui diz o seguinte, o que vem a ser inabilidade moral, acho que não entendeu direito, né? Quando a pessoa comete um pecado, é perdoado, vai para o reino dos céus, a questão dessa relação com a inabilidade moral. Quer ler? Na verdade, eu não usei a expressão inabilidade moral, eu usei inabilidade natural, que seria sinônimo de incapacidade espiritual. Porque inabilidade natural é a expressão que aparece no manual da Igreja do Nazareno. Então eu preferi usá-la ali oficialmente, mas o significado é incapacidade espiritual. É a incapacidade de qualquer indivíduo que não nasceu de novo, que não se converteu, de buscar sozinho a Deus, sem a ação da graça de Deus. Esse é o significado de incapacidade espiritual, ou inabilidade natural. Agora, deixa eu ver aqui o restante da pergunta. Quando a pessoa comete um pecado, é perdoado? Vai para o reino dos céus? Aí entra o texto de Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. O significado comum, usual, de graça, simples, não está errado, é favor imerecido, não é? E é justamente um favor imerecido. Se fosse depender das minhas obras para ser salvo, absolutamente ninguém seria salvo. Só para exemplificar de uma maneira bem rápida, o ser humano pode pecar desobedecendo a Deus, até os calvinistas reconhecem isso e chamam de vontade preceptiva, que tem a ver com os preceitos de Deus. Então, por exemplo, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Quando a pessoa desobedece uma lei de Deus, ele está desobedecendo um preceito divino, está pecando contra a vontade preceptiva de Deus. Nós podemos pecar guardando sentimentos negativos no coração da gente, tendo ódio, rancor, mágoas, né? Inclusive, várias advertências bíblicas contra esse tipo de coisa, que vão nos contaminando, e é uma forma de pecado também. Jesus chegou a dizer, se você olhar para o seu irmão e chamá-lo de raca, já é réu de sinédrio, né? Vocês ouviram que foi dito lá aos antigos, não matarás, eu porém vos digo o que eu acabei de citar. Então, a forma como nós também guardamos certos sentimentos no coração da gente, configura pecado. Nós podemos pecar através daquilo que falamos, e a Bíblia nos adverte, inclusive, que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra frívola, fútil, que sai da nossa boca. Então, muitas vezes tem pessoas que mentem, que falam mal do próximo, né, que estão pecando. Nós podemos pecar, além dessas formas, omitindo o favor de Deus, ou omitindo a ajuda. A gente deixa de pregar o Evangelho para alguém, nós já estamos pecando, porque nós estamos omitindo o favor de Deus para outras pessoas, de uma incumbência que é nossa, uma missão que é nossa, de anunciar o Evangelho. E aí Mateus 25 fala até de obras, né? Ele fala, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso, não me visitou, estive forasteiro, não me abrigar. Então, por aí adiante. E ainda podemos pecar até em pensamentos. Foi uma das coisas que mais mexeu com John Wesley. Tem um livro de um neurologista, eu não lembro agora o nome, que ele fala que passa na nossa mente de 140 a 180 mil pensamentos por dia. Se você fizer uma continha rápida aí, de 3 pensamentos por dia, isso dá mais de 1000 pecados em um ano. Então faz as contas da sua idade aí, de quantos pecados você já tem só de pensamento. E eu estou falando só de 3, hein? Então assim, gente, é para entender que não é o pecado em si que vai fazer com que a gente seja afastado de Deus. Aí entra a justificação, né? A justificação pela fé é isso. E a graça de Deus é isso. Se fosse depender do nosso mérito, ninguém ia ser salvo. Coloca na balança suas boas obras e os seus pecados. Está todo mundo arruinado. Salvação é uma dádiva, não uma dívida, né? Que é o trocadilho de Paulo em Romanos 4. Agora, obviamente, isso também não é desculpa para licenciosidade, para pecar. É aquela conversa de Paulo em Romanos 5:20 e Romanos 6:1. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 6:1, que diremos, pois, pecaremos ainda mais para que abunde ainda mais a graça de Deus? De maneira nenhuma, né? Então, embora a pessoa pecadora, e todos nós somos, né, ela não vai ser condenada porque ela foi justificada, se ela é verdadeiramente salva, ela vai lutar contra o pecado também,
porque é uma evidência de que ela de fato foi salva e alcançada pelo poderio de Cristo. Ok? Pastor Jonas, Adão poderia, se chegar a Deus, ter acesso à comunicação direta e relacional? Pede a base bíblica. Irmãos, assim, interessante, né? Como a gente julga personagens bíblicos, né? A gente gosta, não, né? E a gente confunde as coisas, até a dimensão da história daquele personagem, né? Adão, ele pecou, né? Ele quebrou essa relação com Deus, ele fez a opção de pecar, mas dentro da história revelacional, né, a história de Adão, ela vai terminar ali nascendo Caim, Abel, Sete. Não vai dar muitos detalhes da história de Adão. Bom, então, sinceramente, biblicamente, eu não tenho como responder essa pergunta, né? Biblicamente, eu não tenho. Porque se eu olhar para a Bíblia, né, o que tem sobre a vida de Adão, a partir dali vai ser as genealogias, o nascimento dos seus filhos, antes da queda, e depois da queda, o nascimento de Sete, o substituto, depois Enoque, que andou com Deus e foi tomado para si. Bom, é isso que eu tenho da história do homem. Mas a palavra de Deus diz, né, que a partir da queda, a salvação ela é fruto de quê? Da graça de Deus, né? Esse é o esquema estabelecido por Deus, né? E a palavra do Senhor diz que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu não sei se Adão poderia retornar ou se retornou. Eu não tenho como dar essa base. Não sei se, né, pensar o contrário seria entender que ele estava condenado. E na Bíblia eu não encontro essa base, né? Porque uma coisa que você vai ver na Bíblia, queridos, todo personagem da Bíblia, Deus não esconde as suas falhas de caráter. Tirando Jesus, né, pense aí, um homem segundo o coração de Deus. Davi. Meu irmão, você chamaria Davi para ser diácono dessa igreja? Mas era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Agora você chamaria, por exemplo, Salomão para ser professor da escola dominical aqui, ou não? Não era sábio? Mas veja a vida de Salomão, os erros que ele cometeu. Ele fez tudo aquilo que Deus mandou ele não fazer. Não casar com mulheres estrangeiras. Então, queridos, é difícil nós estabelecermos esse esquema. O que eu sei, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho plena certeza que não há nada em mim para ser salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Não há nada em Adão para ser salvo. É a graça de Deus. Não há nada em Davi. Ao contrário, tem muito mais coisas para não ser, mas é um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, assim, eu não gosto muito dessas perguntas. Aí Judas, ele poderia ser salvo, e fulano foi salvo. Meu irmão, a salvação pertence ao Senhor. Entendam que quando abre a Bíblia, você tem uma história da salvação, como um todo, do processo de salvação. E você não vê muito falando de salvação de A, de B, de C. Né? Muito poucas outras histórias, o ladrão da cruz, né, o rico e o Lázaro. Então você não vai ver muito esse pontuar na vida das pessoas. Ok, então, infelizmente eu não tenho base bíblica para lhe dar essa resposta, né, resposta exata, se Adão voltaria. Eu só tenho o seguinte, que a graça de Deus, ele traz a si o mais vil pecador. E o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Pela graça, claro. Pela graça. Quer falar alguma coisa sobre isso? Pastor, por favor. Tem mais duas perguntinhas aqui. A primeira delas, dentro do conceito calvinista, existe alguma influência maligna, Satanás, sobre o homem? Sim. Eles creem na Bíblia, creem nas Escrituras. Tirando quem for liberal, né, que aí não se limita a calvinista, arminiano, né, aí já é uma outra coisa, né? São liberais que não acreditam no mundo espiritual, que negam essas coisas. Então, calvinista acredita sim no diabo. A questão que vai ser mais polêmica é na discussão da teodiceia, do problema do mal.
quando o calvinista vai entender que o diabo é o diabo de Deus. É até uma frase de Lutero isso, na verdade, né? E que Deus usa o diabo, inclusive, até para os seus planos, para os seus desígnios, para condenar e por aí vai. Tá? Então, eles acreditam no diabo? Sim. A outra pergunta, sendo Deus onisciente, por que ele habilitaria alguém para que essa pessoa responda negativamente a ele? Olha, Deus habilita as pessoas por causa justamente dessa tensão entre a sua soberania e a responsabilidade humana. Eu poderia fazer essa pergunta, responder essa pergunta com outra pergunta. Se Deus é onisciente, sabia que o homem ia cair, sabia que os anjos iam se rebelar contra ele, por que ele criou o mundo angelical? Por que ele criou o planeta Terra? Por que ele criou a humanidade? Sabendo que tudo ia ser corrompido da maneira como está. Então, é uma coisa muito especulativa. Ele criou porque ele quis. E nesse caso, ele habilita a pessoa até para resolver essa tensão também com a responsabilidade humana. E é um problema, por exemplo, que o calvinismo acaba não resolvendo muito bem, porque eles vão jogar tudo isso para o mistério divino, no seguinte sentido: Deus é soberano, elege quem ele quer e não elege quem ele não quer. E até as ações das pessoas são determinadas por Deus. Aí, na hora de resolvermos a questão da responsabilidade humana, vamos pegar aquele exemplo de ontem, né, que a gente deu lá de uma criancinha, 2 anos, 3 anos, que foi estuprada. Aí, quem foi o responsável pelo estupro? Não foi o estuprador? Mas quem realmente vai responder por isso? Não teria que ser Deus que determinou, que decretou que isso acontecesse lá na eternidade passada? Só que na teologia calvinista, não é Deus quem vai ser o culpado. Deus determinou, articulou tudo isso, mas no final das contas, quem vai ser o responsável é a pessoa que cometeu. Então aí é que está o problema do pensamento calvinista nesses pontos. Então Deus, no sistema supralapsariano, hipercalvinista também, ele determina quem não vai ser salvo, né? Ele decreta quem não vai ser salvo, e no final das contas o culpado, o responsável é quem não foi salvo, mas foi Deus que não decretou. No sistema infralapsariano, tenta amenizar um pouquinho, mas ontem a gente até comentou aqui à noite, né, que o calvinismo consistente teria que ser de fato o supralapsariano, né, explicando lá aquela questão do conhecimento de Deus e tal. Mas aí, tentando limpar um pouquinho essa questão de Deus aí nessa situação. Então, está todo mundo condenado, mas ele, por sua benevolência, pelo seu amor, ele salva alguns, e os outros não. Né? Então, aí a responsabilidade é daquele povo. Não, a responsabilidade não deveria ser exatamente daquele povo, deveria ser de Adão, nesse caso. Porque eles estão naquela vida de alienação, não por eles, mas pela solidariedade da raça, de Adão. Então, Adão deveria ser o culpado, nem esse povo deveria ser culpado. Então, eles não resolvem esse problema filosófico que envolve essa discussão da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Agora, a graça preveniente, ela dá uma resposta mais convincente. Porque Deus ilumina a pessoa, dá a oportunidade dela tomar a decisão, liberta o arbítrio que está cativo, e quando a pessoa diz, não, eu não quero, tá bom, então a responsabilidade é tua. É para isso que Deus faz essa coisa, dá essa oportunidade. Ok? Ok, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa parte da nosso seminário. Vamos para o almoço.